Saudações em Cristo Jesus. Primeiramente, damos graças a Deus por mais um dia nesta vida, neste corpo físico, nesse planeta Terra, nessa encarnação terrena. Dando prosseguimento ao nosso estudo, o renascer para uma vida melhor. Nós estamos regravando o vídeo O Consolador, a terceira revelação, porque a primeira gravação deu um problema, por isso a necessidade de regravar. A terceira revelação é o primeiro Consolador. O Consolador que Jesus trouxe, que Jesus nos apresentou, o Paráclito, não é, meu irmão, não é minha irmã, um corpo físico, é uma doutrina, é um ensinamento. Existem dois Consoladores. Às vezes eu falo, a pessoa acha estranho. Uma certa parte do Evangelho, Jesus falando do seu sacrifício, que ele seria entregue nas mãos dos pecadores, né? Referindo à igreja sempre como os pecadores, como os errantes. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. Mas tudo isso vai acontecer, porque se isso não acontecer, não virá o outro Consolador. Então raciocinamos. Se não vai vir o outro Consolador, é porque já teve um. É o segundo. Qual é o primeiro Consolador? Vamos lá pelo Evangelho que nós usamos para o renascer de novo. Evangelho segundo João, capítulo 1. O Verbo estava desde o princípio. Tudo foi feito por ele. O Verbo era Deus. E tudo foi feito através do Verbo. A Gênesis. E Deus disse, haja luz. A luz apareceu. Separa a água da terra. A terra se separou. Que nasça os vegetais. Criamos os animais que voam no espaço, os animais na terra, os animais da água, macho e fêmea, crescei e multiplicai. Era uma palavra, era o verbo se fez carne e habitou entre nós. Se fez carne através de Jesus. A igreja diz que Jesus é a luz. Em lugar nenhum Jesus diz que é a luz. Tem uma parte que fala, eu sou a luz, porque a igreja colocou, mas Jesus disse, eu trouxe a luz, eu sou a fonte da luz, porque Jesus é a fonte da luz. A luz que iluminou foi, porque a luz é a verdade. Prossigamos no capítulo 1 do Evangelho segundo João, versículo 18. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a luz, percebe, não? A luz que brilhou nas trevas foi trazida por Jesus. Jesus fala, essas palavras não são minhas. Então a palavra não foi dada por Jesus. Foi dada a Jesus, que ele diz, essas palavras eu trouxe lá de cima, do Pai. Porque eu não sou daqui, eu sou de lá. Vocês também não é daqui, vocês também são lá de cima. Como o novo, aliás, lá no Velho Testamento houve um Consolador, um libertador, que foi os 10 mandamentos, mas a igreja nunca cumpriu. Conclusão, a falência, a decadência,
Cobriu-se as trevas o mundo. Comiu de treva o mundo. Foi preciso que uma nova luz viesse e nos libertasse. O Messias prometido, o Emanuel, o Cristo do Deus vivo. Vamos lá no capítulo 15. Jesus disse: eu sou a videira, meu pai é o agricultor, vós sois a rama. Por quê? No capítulo 13, Jesus, quando comemora a Páscoa, ele testifica, ele mostra, primeiro, a atitude da nova era, do servidor da nova era. Ele toma-se a toalha, lava o pé dos discípulos, que era coisa dos escravos. Ele disse: como mestre, eu vos fiz isso, façai-vos também. Pega o vinho e disse: esta é a nova aliança do Novo Testamento, aliança do meu sangue, que agora é o simbolismo do vinho. Porque lá no Velho Testamento era o sangue aspergido, o sangue do cordeiro imolado, aspergido na porta. É por isso então que Jesus diz que o vinho é o novo concerto. Por isso que ele disse no capítulo 15, eu sou a videira, vós sois a rama. Agora, para que a rama tenha fruto, tem que estar ligado na videira. Jesus, ele explica, eu sou a videira, o pai é o agricultor. Eu e o pai somos um. Porque sem o agricultor, a videira morre. E a videira e o pai sem a videira, ele não tem o fruto. Ambos são ligados. E nós fazemos parte dessa trindade. Jesus, nesse capítulo, ele explica direitinho que a verdade é o Evangelho. Quem estiver no seu Evangelho, na sua palavra, está ligado com Deus. Aquele que não está ligado na videira, está separado de Deus. E agora ele disse, se o Filho de Deus te libertar, quer dizer, o que o Evangelho veio fazer, nos é libertar da escravidão religiosa, da lei que era feita pelos homens. Vós sereis completamente livres. Portanto, de agora em diante não sois mais escravo, não sois mais servo, porque servo quer dizer escravo. Não quer dizer funcionário não, viu? Funcionário é outro. É escravo, aquele que trabalha para sobreviver, sem direito a nada. E Jesus disse, pensai vós que vocês me escolheram? Não, eu que escolhi a vós. A igreja, meu irmão, minha irmã, ela sempre vai contra, ao contrário dos ensinamentos do Eterno. Agora a igreja pega que você tem que aceitar Jesus. Em quarto lugar, no Evangelho, Jesus explica que ao contrário. 2 lugares ele diz que ninguém vai a ele se o Pai não enviar. E que nós não aceitamos, ele nos aceitou. E ele nos libertou. É o contrário da lei de Moisés. Falamos do Espírito Santo, do Consolador. Jesus disse, quando eu ressuscitar, eu for, vos enviarei um outro Consolador. Esse Consolador nos fará lembrar, nos fará raciocinar. Porque Jesus sabia que o homem, através da igreja, ia colocar o seu dedinho no Evangelho de Jesus. Deus criou, Jesus trouxe o Consolador, a igreja criou o Espírito Santo. Jesus, no capítulo 17, ele disse, eu vim provar ao mundo que existe um só Deus, Pai da eternidade, Deus de amor e que nada existe fora deste amor. A igreja criou 3 deuses. Porque a igreja era a sequência do Império Romano. No Império Romano, todas as religiões tinham 3 deuses principais.
Então a igreja criou Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade. Tem um porém, como Jesus enviou o Consolador, a igreja criou um Espírito Santo chamado Santo. Agora, meu irmão, minha irmã, presta bem atenção. Você pode chamar eu de herege, você pode não concordar comigo, pouco me importa. Ninguém pode ir com a verdade a não ser com a verdade. Vamos lá no capítulo 10. Lá no Evangelho de João, quando Jesus fala: conheceis o falso profeta por sua obra, porque conhece a árvore pelo fruto. Nos ensinamentos de Jesus, na lei de Moisés está escrito que nós devemos, que o irmão deve perdoar o irmão 7 vezes ao dia. E Pedro pergunta para Jesus, e no seu ensinamento, Jesus disse: eu não digo 7 vezes, mas 70 vezes e 7 vezes. Meu irmão, se eu, você, nós somos errantes, temos que perdoar o nosso irmão 490 vezes ao dia. E o Espírito Santo não perdoa, porque está escrito, a igreja colocou, está lá mesmo. Se você ler na Bíblia João Ferreira de Almeida, não, mas se você ler a tradução católica, lá no lugar onde é que está a Trindade, sempre tem uma letrinha, um númerozinho, e embaixo no rodapé está escrito que aquela palavra não é original, foi colocada pela igreja. E diz, assim colocou a igreja: toda a blasfêmia contra Deus é perdoada. A blasfêmia contra Jesus é perdoada. Mas contra o Espírito Santo não é perdoado, nem aqui na terra e nem no céu. Isso é heresia, meu irmão. Isso é blasfêmia contra Deus. Por acaso, o Espírito Santo é maior do que Deus, o Espírito é maior do que Deus. Deus é onisciente, meu irmão. Deus é a causa primária de todas as coisas. Recordamos o ensinamento de Paulo na sua epístola: mesmo que desça um anjo do céu e lhe dê uma nova doutrina que não seja concernente à do Evangelho. A doutrina do Evangelho que nós devemos perdoar sempre. Meu irmão, se eu sou pecador, tenho que perdoar. Imagina o Espírito Santo, imagina, olha, eu costumo dizer, ainda bem que era santo. Imagina se ele não fosse santo. Então esse Espírito Santo é uma farsa, é heresia, é anátema. É o Espírito Santo da igreja, é o mesmo Espírito que está nas igrejas chamadas evangélica cristã, que profetiza, fala uma língua que eles criaram, que eu pesquisei durante 20 anos, nunca encontrei uma conexão com a realidade. Os faladores de língua, o máximo que fala é 4, 5 palavras, fica repetindo aquela mesma coisa, fica falando que é Deus que está falando, profetiza ódio, preconceito, separação e mentira. Em vez de pregar, meu irmão, o amor de Deus, pregar aquilo que está no Evangelho de Jesus, que é o contrário da igreja. Quando a igreja prega que fora da igreja não há salvação, Jesus, João e Paulo pegou o tempo todo fora da caridade não há salvação. Meu irmão, minha irmã, se você não amar o seu irmão, foi as últimas palavras de Jesus: a minha vontade é essa, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Porque Jesus não morreu pelo judeu. Não morreu pela igreja católica, não morreu pelos protestantes, como eles acham que é dono do monopólio de Jesus e de Deus. Não, meu irmão, Jesus disse que ele é Deus da humanidade. Todos nós somos filhos de Deus, por isso que nós falamos que nós não somos servos de Deus, nós somos filhos de Deus. E não somos servos de Jesus, não, nós somos irmãos de Jesus. Ele é o nosso irmão, nós somos amigos dele. Ele que nos chamou como amigo seu, não foi nós que escolhemos, não. Meu irmão, eu participei numa casa que fazia pesquisa sobre o Espírito. Conheci um homem semi-analfabeto.
Ele não sabia escrever nada, que para assinar o livro de presente ele fazia 2x, que ele não sabia fazer nem uma letra. Esse senhor me surpreendeu, eu que pesquisava o Espírito Consolador, né? Certa vez fomos fazer tratamento por uma senhora que a família tinha obsessão, e quando fomos fazer oração por aquela senhora, manifestou um espírito que falava numa língua que ninguém entendeu, e ele começou a interpretar. Depois ele disse, ela fala em japonês. Então várias vezes que aqueles espíritos manifestavam, ele traduzia, dizia, é que ela viveu toda a vida, desde o samurai até essa última encarnação que ela teve, ela reencarnou no Japão. Então ela não sabe falar português. Os espíritos não sabem falar em português. Outra vez vi um outro espírito manifestar, falar em inglês. Ele traduziu. 2 ou 3 vezes ele traduzindo aquele espírito. Ele falava em inglês, ele traduzia em português. Um dia ele faltou. Esta foi o crivo da conclusão. Ele não foi. Aquele espírito manifestou. Aí começou a falar comigo, eu disse, meu irmão, eu sou Francisco também, mas eu não estou entendendo a bulufa que você está falando. A única coisa que em inglês que eu sei falar é bye bye e thank you. O resto... Então uma jovem que estava dentro das assistências levantou e disse, o irmão permita que eu traduza? Eu disse, por favor. E ela então, aquele espírito conversou com ela, ela traduziu. Aquilo que ele tinha dito, ela traduziu em português. Professora de inglês. Então confirmou que realmente ele tinha o dom de língua, de interpretar a língua, minha irmã. Essa língua que fala na igreja, eu pesquisei por vários anos. Geralmente as pessoas, as irmãs, principalmente as irmãs que mais falam em língua, que mais profetivas, são as mais fofoqueiras, as mais briguentas, as que mais arrumam contenda, as que mais dão mau exemplo. Uma irmã simples, humilde, sentada no cantinho, dificilmente você vai ouvir ela falar em língua. Nem glorifica. Esta é a realidade. Eu fiz o teste uma vez com o irmão que eu pesquisava e disse, irmão, mas como é que o irmão pesquisa uma coisa dessa? Esse dom é de Deus, disse, você já provou isso? Até hoje eu não achei prova. Mas, irmão, acabou esse tempo. Jesus disse que nós devemos conhecer a verdade. Nós devemos procurar a verdade. Eu não cometo nenhum pecado se eu quero provar se esse espírito realmente está escrito. Pedro disse assim, provai se o espírito realmente vem da parte de Deus. Eu tenho esse direito de provar. Você quer ver uma coisa? Eu vou fazer uma prova. Aí então aquelas irmãs tudo falando em língua e aquele que dizia que aquele fogo caía, né? Aí eu dei um testemunho e disse, irmã, essa semana eu fui numa igreja. A igreja estava fria, gelada. Aí de repente uma irmã começou a falar em japonês. A igreja pegou fogo. Foi uma festa, meu irmão. Uma irmãzinha simples. Precisam de ver que maravilha. Aí depois terminou a reunião, o irmão falou, onde foi a igreja que o irmão foi que aconteceu isso? Disse, dá um tempo. Dá um tempo, daqui uns dias eu falo para você. Passados uns 15 dias, nós estávamos na reunião, algumas irmãs começaram a falar em japonês. Eu disse, está vendo, meu irmão? O testemunho que eu dei? Aí o Espírito já está manifestando aqui, ó. Ele falou, como assim? Eu falei, aquele testemunho que eu dei, se esse realmente fosse o Espírito da verdade, se é o Espírito de Deus, ele saberia que o que eu falei foi uma fantasia, é uma mentira. Isso não aconteceu. Foi uma pegadinha. E eu fiz para provar se realmente o Espírito que estão nela é realmente o Espírito de Deus. Quer dizer que foi mentira? Foi mentira, nunca fui nessa casa. E de repente todas as irmãs estavam falando em japonês.
Então, meu irmão, minha irmã, se você não seguir o Evangelho de Jesus, se você não tomar a Bíblia, abrir no Novo Testamento, orar a Deus, pedir ajuda. Tiago disse, se não tem sabedoria, peça a Deus. Ele vos dará a sabedoria necessária. Abra a tua boca, peça a Deus, e as palavras serão colocadas na sua boca. Mas seja verdadeiro, meu irmão. Porque essas pessoas que estão profetizando, falando em língua, fazendo mentira, ensinando. Hoje, antigamente, meu irmão, antigamente, principalmente, meus irmãos, vou falar o nome de uma igreja que eu conheci, Assembleia de Deus. Era pequenininha. Todos os domingos via lá no Coreto, né? Na praça, com a bandinha, fazendo culto ao livre, cantando foi na cruz, onde um dia eu vi, e pregava a salvação da alma. A necessidade da pessoa aceitar Jesus realmente. A necessidade do Evangelho. Hoje, meu irmão, se você ligar o rádio no horário de pico, na televisão, você vê homens dizer que é representante de Deus, que é apóstolo, que é bispo, que é pastor. Ele prega um Deus como que fosse só dele. Ele fala, o meu Deus, porque o meu Deus vai te curar. Irmão, Deus não é dele, é nosso. Deus é um só, é de toda a humanidade. Jesus em lugar de... Quando Jesus fala, meu Deus, ele fala que é o vosso Deus. O meu Pai, que é o vosso Pai, ele completa. Tem que ser no plural, não é no singular. O singular é do homem. Por isso que João Batista diz, eu batizo com água, mas virá alguém que vos batizará com o Espírito Santo, com fogo, com a energia do amor, que é o amor, meu amigo. Essa é a sabedoria da palavra. Quando a igreja se preocupa com sacrifício, se preocupa, Jesus disse, necessário, se vós conhecesse realmente a verdade, saberia que eu e o Pai, nós queremos a misericórdia, não é o sacrifício. Como eu estava dizendo, então você vê no horário de pico, pastores pregando. Hoje, não se prega mais a salvação. Se prega barganha, negociação. Lá no estatuto, que já está no YouTube, né, o nosso estatuto, nosso vídeo sobre o estatuto do cristianismo e do verdadeiro evangélico, capítulo... Lá Jesus fala assim, não ajunteis para vós tesouro na terra, mas se preocupem em ajuntar tesouro do céu, porque ladrão não rouba, ferrugem não corrói. O que as igrejas ensinam, o que a igreja faz? Ela constrói riqueza, constrói poder. Os pregadores hoje, em vez de pregar para você renunciar a vida do mundo, para você se converter, para você nascer de novo, ele fala para você barganhar, negociar com Deus, prega a prosperidade, a riqueza terrena, meu irmão. Toda essa riqueza que você está construindo, meu irmão. Esses líderes religiosos que tornaram os homens mais ricos do Brasil, o dia que ele desencarnar, dentro do caixão dele não vai um centavo. Ele vai para um buraco como qualquer outro. Ou ser queimado, né? Claro. Não tem diferença. Mas o que acontece, ai dele. Quando chegar do outro lado de vida, vai ver que toda mentira, Mas isso não é muito comum. Lê o capítulo 25. Você que pregador, que expulsa espírito, você que cura, você que se julga todo poderoso. Lê o capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus. Capítulo 8. Jesus diz, nem naquele dia, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Naquele dia eles me dirão, Senhor, Senhor, lembra-te de mim. Eu vos direi, eu não conheço vocês. Nunca vi falar de vocês. Vocês que pregaram a maldade. Vocês que erraram.
Ah, Senhor, nós curamos no Seu nome. Nós expulsamos o demônio. Nós fizemos maravilha. Jesus disse, não conheço vocês, nunca vi nem falar de vocês. É você, meu irmão. Toma cuidado. Quando o Espírito me revelou este ministério, este movimento, ele disse, ide, pregue o evangelho para o mundo. Não foi isso que ele mandou os discípulos fazer? Ide ao, evangelho, ao mundo e pregar o meu evangelho. Ele não mandou pregar religião, não. Ele não mandou pregar batismo, não. Que a igreja disse, ide pregar o evangelho e batizar em nome do Pai, dos Filhos e do Espírito Santo. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, foi criado no ano 225, meu irmão. 240. Essa palavra do Evangelho foi escrita entre os anos 60 e os anos 70 da era cristã. Ninguém via falar em Espírito Santo, porque o Espírito Santo quem colocou foi a igreja. Quando Paulo diz que nós somos o templo do Espírito, a igreja colocou santo. O santo ela colocou por conta dela. Se você abrir na Epístola de João, capítulo 5, está lá sobre a Trindade. Tem uma letrinha, ou se for falado, né? Que hoje nós temos a Bíblia falada, diz, capítulo 8, 9 e 10. Esses versículos não estão no original, foi colocado pela igreja, a Trindade. É o Espírito Santo que a igreja criou, porque ela não aceita o Paráclito, porque o Paráclito é contra a sua doutrina. Sabe quem é o Consolador? Eu falo por minha conta, porque eu, como disse, eu pesquisei durante mais de 40 anos essa doutrina. Eu, quando eu li pela primeira vez o livro dos Espíritos, a terceira revelação, foi amor à primeira vista. Ali estava a resposta da pergunta que eu nunca encontrei nas religiões e nem na Bíblia, e com lógica, viu, meu irmão? Com lógica. Não é com fantasia, não. Eu acho que é isso. Não, é lógica. Eu, como conhecedor, como pesquisador, como eu disse que eu pesquisei a vida toda sobre o Espírito Consolador, a doutrina dos Espíritos é o segundo Consolador prometido por Jesus, porque ele nos ensina de onde nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. A igreja escondeu isso o tempo todo. Ela provou que não existe um céu, existe o universo todo e a morada para todos. Não é uma minoria que vai morar com Deus, não. E que não depende da igreja, mas depende de você, de mim. Eu sou o que eu penso, não o que a igreja pensa, o que o sacerdote, que o representante da igreja acha que eu tenho que ser, não. Você tem que fazer isso, 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 não. Você é o que você é. Você não é superior a ninguém, meu irmão. Não existe ninguém superior. Como não existe ninguém inferior. Nós somos iguais uns aos outros. Jesus, como mestre, ele se coloca como os discípulos, diz, sou mestre e faço isso, faça também, porque assim é os meus ensinamentos. Só a humildade eleva, o orgulho derruba, meu irmão. O religioso, a igreja é orgulhosa, os líderes religiosos andam com o nariz empinado. Ele é o Satanás. Porque a palavra Satanás, que eles usam como demônio, como diabo, a palavra Satanás quer dizer o acusador. Quando eles acusam as outras religiões de religião do demônio, ele está fazendo o papel de Satanás. Esses irmãos que pregam em língua, que falam que Deus está falando na boca dele, são aqueles irmãos que com a Bíblia na mão apredejou uma senhorinha, uma senhora de idade na Bahia, porque estava vestido com as vestes de candomblé. Ela ficou com tanto medo que deu ataque cardíaco e morreu. Eles assassinaram aquela irmã. No Rio de Janeiro, uma irmãzinha, uma jovem, foi apredejada porque estava com a veste da Umbanda. As testemunhas dizem que as pessoas que apredejaram eram 2 jovens que estavam com a Bíblia debaixo do braço, que quando viu que havia testemunho, eles tomaram o primeiro ônibus, estavam com a Bíblia debaixo do braço. Esses são os que dizem que é cristão evangélico. Agora, me prova para mim que eu desafio essa violência, o preconceito, se está no Evangelho, está no Velho Testamento, está na tua doutrina, mas no Evangelho não. O Evangelho é amor, meu irmão.
Jesus, Deus é onisciente, é um só, não é três não, é um. A igreja diz que, lá no catecismo, existe três deuses, mas é um só. É um só Deus, mas é três. Não sei em que matemática eles acharam essa conclusão, né? Porque na matemática um é um e três é três, né? Não tem nada a ver três. Que Deus nos abençoe. Eu sou Francisco Pedro. Sou um dos administradores do caminho do amor. Escreva. Faça uma pergunta. Dá-nos sugestões. Eu peço aos irmãos que me desculpem, porque às vezes fica fora de foco a minha imagem. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu estou sozinho, eu sou deficiente visual. Como não tenho condição, não acho quem pode me ajudar, porque é difícil pregar o evangelho verdadeiro neste mundo. Porque não só as igrejas, como quase todo, se levanta contra a gente. A gente tem que lutar, tem que se esforçar para trazer a verdade. Por isso que Jesus disse, no mundo tereis aflição, sereis perseguidos, caluniados, mas tenha bom ânimo, eu venci e vocês vencerão. Nós venceremos porque Jesus está conosco. Se Jesus está conosco, nós estamos com Deus. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Irmão, não é palavra de Deus, não é palavra de Paulo. Porque os religiosos lê o versículo de Paulo e diz, é a palavra de Deus. Paulo não é Deus mesmo, Paulo é apóstolo. A palavra de Deus é o evangelho. Essa sim é a palavra de Deus, que Jesus fala, não é minha, eu trouxe lá dele. Os 10 mandamentos, aquele que ninguém obedeceu, aquilo era a palavra de Deus. O que não é palavra de Deus é a lei de Moisés, que Jesus veio consertar porque estava errado. Jesus veio consertar a religião que está errada. O Espiritismo veio ajudar a consertar a religião. Porque a religião não segue o verdadeiro cristão, o verdadeiro evangélico. Assista o nosso vídeo, o Estatuto. E veja se você está enquadrado. Se a tua doutrina que você diz que fora dessa igreja não há salvação, se ela está enquadrada dentro desses 3 capítulos, né? Às vezes eu falo capítulo 3, é porque é 3 capítulos. 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus. Deus abençoe a todos. Eu sou Francisco Pedro. Muita paz e luz para todos.